Maravilha, então. Bora começar realmente a orientar objeto as coisas, né? A orientação a objetos, né? A técnica de orientar algo ao objeto é extremamente importante para a nossa vida como programadores, né? Parafraseando um coleguinha mesmo, colega, brother, ele fala que sem a orientação a objeto, muito provavelmente ele seria técnico de manutenção, porque ele iria surtar por não conseguir fazer o que ele precisaria fazer. Ele disse que da informática ele gosta, mas ele sairia com certeza para ir para o mundo de manutenção e ficaria somente na manutenção, no suporte, porque ele não via como era possível, com o início da programação, fazer aquilo que as pessoas faziam, e ele olhava e achava aquilo impossível, ele não tinha capacidade de imaginar, né? O termo técnico que a gente usa, e aí é termo técnico mesmo, não é zoeira nenhuma, é a capacidade de abstrair isso daí. Ele não tinha a capacidade de abstrair essa realidade, né? E a gente vai ver esse termo ainda hoje. Vamos começar então a nossa brincadeira falando sobre um pouco do que é a orientação a objetos, né? O que a gente vai ver, né? A gente vai ver um pouco do histórico, entender um pouco dessa forma de programação, né? Aprender os conceitos do que são classes e o que são objetos, e aí a gente vai fazer. Esse daqui eu fazia de um jeito, tanto é que está dessa forma. Isso daqui, muito provavelmente, a gente fará no decorrer dos próximos dias, né? Fazer a implementação de uma classe e criar objetos a partir dela. A gente não vai usar o exemplo que está aqui. Eu vou fazer outros e depois a gente volta na apostila, faz o que está aqui, nesse roteirão nosso, e aí vocês vão entender o porquê que eu fui por partes para chegar nesse ponto, né? Vamos lá começar a nossa conversa, né? Para início de conversa, a gente tem que começar entendendo que a orientação a objetos, na verdade, ela pode assustar muita gente, mas ela nada mais é do que uma técnica de programação, é uma forma de programar, é uma maneira também conhecida como paradigma de programação. E a gente já passou por dois paradigmas, né? A gente passou aí pelo paradigma estruturado, aquele um que segue a metodologia top-down, né? Ele começa lá em cima, vai executando passo a passo. Pode ter alguns locais que chega em um teste lógico, ele pula, ou ele faz uma parte e pula a próxima. Ele pode ficar em ciclos de repetição, esse aí é o paradigma estruturado. A gente viu o paradigma modular, onde a gente começou a criar módulos, ou seja, a gente segmentava as rotinas que eram repetitivas dentro do nosso código, a gente segmentava em subprogramas, subrotinas, que dentro da linguagem Java é chamado de métodos, em outras linguagens normalmente é chamado de funções, e em algumas ainda tem uma segmentação que chama também de procedimento. Lembrando que essa diferenciação de função e procedimento é que uma função retorna alguma coisa, procedimento não retorna nada. E aí você pode imaginar, por exemplo, na linguagem C, ela sempre retorna alguma coisa. Sim, ela não tem procedimentos, mas há um conceito geral de que quando o retorno da função é void, ela é uma função que, na verdade, é um procedimento, pois não tem retorno. Mesmo a gente sabendo que estamos retornando um tipo vazio, a gente está retornando um tipo vazio, ou seja, a gente não retorna nada. É complicado, mas é isso daí que acontece, né? A gente retorna um tipo vazio, ou seja, a gente não retorna nada. Então é maluco, mas é isso daí mesmo. É essa loucura que a gente faz na programação. Dito isso daí, a gente passou por dois paradigmas, que se você for parar e analisar friamente, você aprendeu duas técnicas de programação.
nós estamos entrando agora nessa terceira técnica. Então, a gente viu programação estruturada, programação modular, e agora a gente está iniciando com a programação orientada a objetos. E aí, é muito importante entender que nada de maluco, de sobrenatural, de surgir do nada. A gente não pode falar que não vai surgir coisas do nada, porque surgirá, incrivelmente surgirá, mas tem explicação lógica por debaixo dos panos, sim. Mas aos olhos de quem entende a linguagem, vai perceber que você só muda a forma com que você escreve o mesmo código. Então, se você escrevia um código de uma forma, agora você escreve módulos. Agora você pega esses módulos e agrupa. E aí você faz uma outra técnica para fazer isso daí. É isso que a gente está fazendo nesse exato momento. Então, muita gente fala, programação orientada a objetos é difícil. Eu não acho. Eu acho que, na verdade, programação orientada a objeto, ela te abre a mente. Aí fazer aquele meme, né? Que o cara ia fazer... Abre a tua mente para você conseguir resolver problemas que talvez a tua cabeça hoje, com as técnicas de programação que você conhece, não seja capaz de resolver. Então, assim, vai te abrir a mente para você conseguir resolver problemas que antes você não conseguiria. Então, é uma técnica extremamente poderosa, tanto é que é a técnica que realmente está em alta no mercado durante muitos e muitos anos seguidos. A gente tem mais uma depois dessa, que é a programação funcional, que é a programação através de funções, aonde você vai criar funções, você não tem laço, você tem funções recursivas. Uma função que chama ela dentro dela mesma, fazendo o esquema de laços. É muito mais complexo, tem linguagens especificamente nessa metodologia funcional. Não é uma técnica de programação tão simples, ela é uma das mais complexas, a funcional, mas para que você chegue a funcional, você tem que entender a estruturada, modular e orientada a objetos para que a funcional aconteça. Carlos, por gentileza, meu querido, fale. Professor, é como se fosse o def do Python, né? Que eu defino uma função. Dentro do def eu crio as minhas funções, eu não preciso fazer os laços. O Não, eu não def do, preciso. então, o def do Python é exatamente a criação de métodos do Java. É aquilo de lá. O def é o comando que fala para a linguagem Python que você está criando um método. É isso daí. Entendi. Linguagem funcional é uma linguagem que é escrita somente com funções. Você não tem, assim, você pode até ter laços na linguagem, mas você não utiliza, você utiliza função somente. Faz uma função chamar outra função dentro dela para que ocorra, na verdade, uma função chamar ela mesma dentro dela para que ocorra a repetição. Só que inverte alguns ciclos de funcionamento, né? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens, mas por enquanto no estressa não é o foco, então vamos focar em orientação objeto agora, que essa sim é bacana, essa sim é fácil de aprender, e essa vocês vão ver o que vai dar de possibilidade para vocês agora, né? Vamos Entendi. Obrigado. entender o seguinte, a partir desse momento a gente vai pensar assim, se lembra nos exercícios que eu estava falando de retorno do método? Aí a gente começou a falar, e se eu quisesse retornar mais de uma coisa no método? Aí eu falei para você, retornar mais de uma coisa não dá. Aí, em um determinado momento, você descobriu que dava, porque aí você percebeu que você poderia colocar um array como retorno. Só que o array, eles são múltiplas coisas de um mesmo tipo. Então, eu posso retornar, por exemplo, né, o que a gente estava vendo aqui no nosso exemplo, eu posso retornar 4 números inteiros. Então, eu não estou retornando apenas um número inteiro, eu estou retornando 4 números inteiros. Estou retornando 4 números inteiros. Só que eu não retorno N1, N2, N3, N4. Eu retorno um array de números. Então, essa daí foi a técnica que solucionou o problema de retornar mais de uma coisa do mesmo tipo. Só que e se, e olha só a jogada, né? E se eu quisesse retornar, por exemplo, uma string e um inteiro? Eu posso?
Não, porque o array não me permite criar um conjunto de coisas diferentes, né? Eu posso... Com orientação a objetos você vai ver que dá, mas vamos ficar no não posso, tá bom? A gente chegará lá, a gente chegará lá. Mas num determinado momento você vai entender que não dá. Por quê? Porque eu vou criar um array que ele ou é somente de strings ou ele é somente de inteiros. Ele não é de string inteiro. E aí eu não consigo retornar isso daí. Nesse momento surge a percepção de que eu preciso de uma estrutura que seja capaz de unir tipos diferentes de coisas e me retornar isso daí de alguma forma. É aí que a gente vai entrar com a orientação a objetos, né? A partir dessa ideia que eu estou te passando, que a gente poderá juntar tipos diferentes dentro de uma única estrutura, a gente criará o nosso tipo. O nosso tipo é composto por vários tipos diferentes, por 1, por 2, por 3, por arrays, por listas, por outros tipos que a gente criará, não importa. É um tipo nosso, particular. A gente vai criar os nossos tipos. Isso daí é muito bacana. Se você for lá na linguagem, vou voltar lá no tempo, se você for lá na linguagem Pascal, que é uma das linguagens matemáticas mais amplamente utilizadas para ensino de programação nos idos de 1980, 1990, início de 2000 ainda se usava bastante Pascal, né? Você vai ver o seguinte, o Pascal, ele tinha uma forma de criar essa estrutura complexa para a gente. Parece que eu já falei alguma coisa complexa, né? Guarde isso aí na mente. Então, o Pascal nos dava a possibilidade de criar uma estrutura complexa. Ele chamava aquilo ali de type, traduzindo, de tipo. Você criava seu próprio tipo. Na linguagem C, vamos evoluir aí para a linguagem C, não que Pascal seja inferior ou anterior à linguagem C, mas é o que vocês aprendem no primeiro semestre, né? Então, chegando na linguagem C, você tem uma estrutura chamada struct. Estrutura. Uma estrutura chamada struct, chamada estrutura, para que você possa fazer isso que eu estou falando. Então, quando eu chego e trago para você esse tal de conceito que a gente vai criar o nosso próprio tipo em Java, isso não é novo. Isso não é novo. E não é novo mesmo. Isso é antigo pra caramba. Já vinha lá das outras linguagens, essas técnicas da gente poder criar o nosso próprio tipo. Então, é isso daí que é orientação a objeto. É a capacidade da gente criar os nossos tipos, né? Então, a gente vai criar os nossos próprios tipos. A partir dessa ideia que a gente tem de que a gente vai começar a criar os nossos próprios tipos, a gente deve pensar e entender que vamos começar a criar modelagens mais complexas. Sim, mas modelagens mais complexas que nos darão possibilidade de fazer coisas que antes, talvez, não sei, talvez fosse muito difícil de fazer. Não impossível, mas exigiria um alto nível de controle estrutural no teu programa para que funcionasse, né? E essa é a grande sacada. A gente vai facilitar esse processo. A gente pode, então, pensar da seguinte forma, né? A orientação a objeto não é nada novo, ela é bem antiga, ela já vem de muitos e muitos e muitos anos, e ela traz um conceito dentro da linguagem Java, é chamada de classe e objeto. Então, esse conceito de classes e objetos é muito importante. O que são classes? Classes nada mais são do que os tipos que a gente define. É o tipo, exatamente aquele negócio, aquela estrutura complexa que a gente cria. Nós criamos um tipo e esse tipo é uma classe. E o que são objetos? Os objetos nada mais são do que as variáveis que são criadas a partir desse tipo que nós definimos. Nós podemos criar variáveis a partir dos tipos que nós criamos. Nós podemos criar objetos a partir das classes que criamos. Nós podemos instanciar objetos a partir das classes
que nós modelamos. Ó, já falei bonito. Então, quer dizer que instanciar nada mais é do que criar uma representação palpável para a gente, né, que a gente pode manipular, manipulável, uma representação manipulável de um tipo que a gente definiu, de uma classe que a gente criou. Então, instanciar é isso daí. E aí a gente vai falar um pouco sobre o paradigma da programação orientada a objetos, né? Entenda paradigma, né, como em uma definição, né, bem formal ou bem literal. Paradigma é um conjunto de regras que estabelecem fronteiras e descrevem como resolver os problemas dentro destas fronteiras. Os paradigmas influenciam nossa percepção, ajuda-nos a organizar e coordenar de maneira como olhamos para o mundo. Eu gosto de falar que o paradigma é literalmente a técnica com que a gente modela o nosso mundo. É a forma, é o jeito. Então, juntando toda a forma, estabelecendo quais são as regras, literalmente, a gente vai criar muitas regras para isso, né? A gente vai fazer literalmente um tipo, e esse tipo vai representar algo complexo, que tenha restrições. Por exemplo, vocês já devem de ter conversado com o nosso querido professor Claudemir sobre a parte de engenharia de software. E aí ele deve de ter falado sobre projeto de software. E aí ele deve de ter falado que você deve de definir o seu projeto de software e fazer as limitações, definindo regras de negócios. E o que é uma regra de negócio? Uma regra de negócio. Opa, peraí, a gente está falando de regra de negócio, tá? Só selecionar aqui para a gente não perder o fio da meada, né? Manjou? A gente está definindo regra de negócio, regra, olha lá, regra. Estamos definindo uma regra de negócio para restringir alguma coisa. Então, por exemplo, eu falo para você, você pega e estabelece uma regra no teu sistema. Só poderão se cadastrar pessoas maiores de 18 anos. Ok. Só podem ser cadastrados no teu sistema pessoas maiores de 18 anos. E o que você pode fazer para restringir isso daí? Por exemplo, você pedir a data de nascimento da pessoa. Se a data de nascimento da pessoa subtrair, né, fazer o cálculo com a data atual menos a data que ela nasceu, der menos que 18 anos, você informa para ela que, infelizmente, ela não pode se cadastrar na plataforma, no teu sistema. Simples desse jeito. Então, você estabeleceu uma regra, uma restrição, uma regra de negócio, uma restrição a todas as possibilidades, você está restringindo a algumas, né? Então, dentro de todas as possibilidades, eu excluí as pessoas que têm menos de 18 anos. Sobrou-me somente as pessoas que tenham 18 ou mais. É uma restrição. Você está restringindo a possibilidade de qualquer pessoa se cadastrar. Se você está pedindo, por exemplo, um documento tipo CPF, a pessoa ou ela é brasileira ou ela tem documentação brasileira. Se ela for uma pessoa, por exemplo, americana ou inglesa ou japonesa, ela não tem CPF se ela não tiver vínculo com o Brasil de alguma forma. Se ela não veio para dentro do Brasil e se registrou legalmente, ela não tem CPF. Se você pede o CPF, você está restringindo para pessoas que sejam permitidas dentro do nosso país. Então, é uma outra restrição. É obrigatório o preenchimento do CPF. A partir do momento que se tornou obrigatório, é uma regra. E você vê que a gente estabelece regra para tudo, né? Eu estou falando de coisas bem abstratas, né, que a gente vê do mundo do dia a dia. Mas poderia ser, por exemplo, uma entrada de dados onde eu solicito os valores somente positivos. Ou seja, o cara não pode digitar zero ou um valor negativo. Tem que ser um ou maior que um, né? Essa daí é a minha restrição. A minha restrição é isso, não pode ser um valor negativo ou nulo.
tem que ser positivo. Isso é uma restrição, é uma regra. E aí é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente começa a ver que a gente pode olhar para o todo e estabelecer limites para esse todo que a gente está observando. Então, eu estou olhando para todas as pessoas do mundo. Maravilha, eu quero somente as que sejam maiores de idade. Já tirei todo mundo que tem menos de 18 anos. Eu estou obrigando a colocar o CPF. Quer dizer, então, que essa pessoa tem que ser reconhecida pelo governo brasileiro de alguma forma. Não importa se ela tem nacionalidade brasileira ou não. Ela é reconhecida dentro do governo brasileiro de alguma forma. Por quê? Tem um cadastro de pessoa física aqui no Brasil. Logo, eu estou restringindo para que não haja estrangeiros não registrados, né? Porque eu posso ter um estrangeiro registrado aqui no Brasil, além das pessoas de nacionalidade brasileira. São restrições. Então, o meu sistema não é para todo mundo. O meu sistema, ele restringe para que eu possa limitar o público que eu quero atender. Por exemplo, se eu for fazer um sistema para uma clínica médica, eu poderia restringir, por exemplo, para pessoas do sexo masculino ou pessoas do sexo feminino. Por quê? Porque existem certas especialidades médicas que só atendem homens e outras especialidades que só atendem mulheres. Por quê? Porque eu não vou levar uma mulher para fazer um exame de próstata, ela não tem. Assim como eu não vou levar um homem num ginecologista. Eu posso restringir mais ainda. Então, eu consigo restringir, sei lá, 50% da população aí. Para um tipo, eu posso excluir 50%. Posso. Agora, eu só atendo mulheres maiores de 18 anos que sejam brasileiras ou tenham documentação que permita a ela estar aqui no Brasil. E não pode ser homem. Tem que ser mulher, do sexo feminino. Tem que ter ferramentas no corpo dela para que eu possa analisar. Tem que ser do sexo. Não estou questionando o gênero. Tem que ser do sexo feminino. É isso daí que eu estou falando. Eu já criei 3 regras. E somente com essas regras aí eu já consigo fazer um monte de exclusão. Eu consigo limitar a minha população. Se a gente estiver pensando em seres humanos, a gente fez uma bela de uma limpeza. A gente está com muito menos do que 50% das pessoas. Por quê? Supondo que a gente tenha 50-50, homens e mulheres, tirei 50%. Vou tirar as menores de 18 anos. Devo de tirar aí uma boa parcela também, sei lá, uns 20%. E aí eu vou querer as que estão no Brasil. Pô, caiu pra caramba. Devo estar falando em 1%, 2% da população mundial de mulheres eu poderia atender. Olha como a gente restringiu. É muito interessante que a gente filtra muito. Então, as regras são as partes que vão dizer como que o nosso sistema funcionará. Para que ele funcione bem, a gente tem que respeitar as nossas regras e implementar as nossas regras. O paradigma nada mais é do que o conjunto dessas regras aplicadas a uma visão de um certo mundo que a gente observa e a gente quer trazer ele do real para o computacional. É isso. A gente quer modelar o mundo, quer programar o mundo. Olha que bonito isso daí, né? A gente quer programar o mundo. Entenda, então, que paradigma de programação é um estilo de programação, é uma maneira de programar, de se desenvolver um programa. Existem outros paradigmas que eu já comentei, que a gente já viu, e outros que a gente pode dar uma pinceladinha mais para frente, caso haja tempo hábil, né? Falando aí um pouco de história, né? Na verdade, quando eu falei que a linguagem de programação orientada a objeto, né, a programação orientada a objeto, em cima de uma linguagem de programação era antiga, eu não estava brincando. Uma linguagem de programação que implementou orientação a objeto surgiu no final de 60, né? Então, lá em 67, com o Simula. Então, surgiu lá atrás isso daí. E aí, depois, em meados de 70, a Xerox, né, no seu centro de pesquisa, ela foi ampliando as pesquisas e criou a famosa linguagem Smalltalk. E depois da linguagem Smalltalk, lá em 1980 e pouco, a AT&T lançou a linguagem C. E já existia a linguagem C, né? Foi lançada a linguagem C++, a implementação que dava capacidades à linguagem C de ser orientada a objetos, né? Então, surgiu aí, lá na década de 80, a linguagem C++. Linguagem C não é orientada a objetos.
Linguagem C++ é. Então, é essa a grande diferença daí, né? Entenda o porquê. Então, quando eu falo linguagem C/C++, quando você vê escrito isso daí, quer dizer que você está abrangindo toda a parte de paradigma estruturado, modular, que é a linguagem C, e orientado a objeto, que é a parte de linguagem C++, né? Então, é bem essa a ideia. Hoje a gente tem várias linguagens e até bancos de dados orientados a objeto, né? Hoje, por exemplo, você tem um banco de dados relacional, um MySQL, você pode ter um Oracle da vida, que é um banco de dados também relacional. Por exemplo, um PostgreSQL, ele é objeto relacional. Você cria objetos. E eu falo para você, eu aprendi programação orientada a objeto de verdade, com o PostgreSQL. Então, Cristóvão, aprendi orientação a objeto, não com uma linguagem de programação convencional, como eu estou passando para vocês. Eu aprendi com um banco de dados. E, assim, eram descobertas, né? E foi através de um livro que eu comprei sobre o PostgreSQL, eu fui ler e fui ver a parte programada, depois, eu acho que foi... Na época era a Dev Media, que ela tinha a revista Clube Delphi e a SQL Magazine. Eu assinei a SQL Magazine também, tinha a Clube Delphi, assinei a SQL Magazine e a partir daquilo dali eu fui vendo as capacidades do banco de dados e aí eu fui descobrindo que tudo nele era objeto e que eu podia fazer sobrecarga, e aí eu vi o que era assinatura de um método, porque aí programava, fazia parte de procedures armazenadas, né, histórias de procedures, e aí eu aprendi literalmente orientação a objetos. E aí aprendi a manipular muito, mas muito banco de dados por conta desses livros e revistas que eu tinha e eu ficava fuçando na programação e na leitura. Diferente do que a gente tinha hoje, facilidade de ver um vídeo na internet em questão de minutos, né? Ficava ansioso para receber uma revista que vinha a cada 2 meses. A SQL Magazine não era mensal, né? Era a cada 2 meses para poder ler coisas novas. E debulhava ela em 2, 3 dias, né? E aí ficava esperando um novo conteúdo. Vamos entender agora um pouco do conceito da orientação a objeto, né? Parte básica, vamos ver como que funciona. O paradigma da programação orientada a objeto, ele vem com base em alguns conceitos que a gente precisa definir e deixar bem claro, né? Tem essa filosofia principal do paradigma, que é a ideia de solucionar problemas. Então, é a capacidade de você, eu acho que na minha opinião, a programação orientada a objetos, ela veio com o intuito de tornar possível programar qualquer coisa. E assim, modelar qualquer coisa de forma programada. Você conseguir representar através de código qualquer coisa que você visse no teu mundo real. Então, se você pega, olha para o teu quarto, para a tua sala, para a cozinha, aonde você esteja, no escritório, no serviço, você olha, o que você parar, balança a cabeça e para, vira para um lado para o outro. Parei, olhei, estou vendo uma TV agora. Você consegue modelar uma TV. Você consegue programar uma representação de uma TV. Você consegue, através de código com orientação a objeto, fazer a descrição de uma TV. Literalmente você consegue. Ah, eu estou no meu quarto, você consegue descrever o teu guarda-roupa. Você consegue descrever a tua cama. Ah, eu estou na cozinha, você consegue descrever um fogão. Estou no meu serviço, você pode descrever, por exemplo, um processo do teu serviço. Então, você consegue modelar com orientação a objeto qualquer coisa existente no mundo real. Essa daí é a grande sacada do poder da orientação a objeto. Então, a ideia da orientação a objeto é trazer a capacidade para a programação de modelar qualquer coisa do nosso mundo. É isso daí. Então, essa é a grande filosofia e a grande pegada, e por isso que eu curto tanto orientação a objeto, porque é essa capacidade que ela nos dá, né? Seria difícil a gente entender alguma das vantagens da orientação a objetos se a gente não fizesse, né, marcasse alguns pontos, né? É mais fácil conversar com um cliente que pediu um software. Por quê? Porque quando você modela o mundo real, você consegue levar essa informação mais amigavelmente para a pessoa para quem você está
desenvolvendo. Então, isso é uma característica muito legal. O software feito em orientação a objeto, ele é feito com uma qualidade que pode ser, ele pode até ser maior, né? Você pode escrever mais código para obter isso daí. Mas no final do processo, ele é mais organizado e é mais estruturado. Então, estou falando que a gente vai escrever mais código? Tô. A gente vai criar mais arquivo? Vamos. Mas no final fica mais organizado você entendendo com todo esse conjunto de mais coisas que a gente fará, fica muito mais claro de você traduzir aquilo que a gente está vendo em código para a realidade do cliente. Então, você consegue falar com o cliente mostrando o teu código de uma forma um pouco mais, vamos falar assim, menos assustadora para quem não é de informática, né? Então, acho que isso daí é a grande sacada. Já que a gente está falando, né, do conceito de orientação a objetos, você tem que entender que ela se baseia em algumas técnicas que a gente tem que utilizar, algumas falas que às vezes até se confundem com a disciplina de banco de dados. Por incrível que pareça, a gente vai fazer algumas coisas, vai falar de algumas coisas, e aí lá no semestre que vem, quando você estiver no 4º semestre tendo aula de banco de dados, você vai lembrar exatamente de alguns detalhes da orientação a objetos. A gente pode entender o seguinte, né? Que a orientação a objeto, então, ela vai modelar o nosso mundo real de uma forma computacional. Então, a gente tem que estabelecer algumas regras para que a gente consiga fazer isso daí. As regras que a gente vai estabelecer são as seguintes: a gente vai conseguir modelar 2 tipos de coisas: coisas concretas e coisas abstratas. Coisas concretas são aquilo que você pode pegar. Então, por exemplo, você pode pegar uma caixinha de CD. Para quem não conhece, aqui é uma caixinha de CD. Você pode pegar uma caixinha de CD. Você pode pegar um livro, você pode pegar um mouse. Isso é concreto. Por quê? Porque eu estou tocando, eu manipulo, eu consigo tocar nisso daqui. Isso daqui é concreto. Mas existem coisas abstratas, que são conceitos. Como eu falei, por exemplo, se você tiver no teu serviço agora, a gente pode modelar um processo que existe no teu serviço. Um processo é um conjunto de regras. A gente consegue modelar isso daí também. Esse conjunto de regras a gente não consegue, né, pegar, não é palpável, porque é um conceito, né? E o que é conceitual, a gente não tem forma de ir lá e, sei lá, tira da onde está e coloca 2 metros para a esquerda ou 2 metros para a direita. Não dá. É um conceito, é algo que não é palpável. E a gente consegue modelar essas coisas também. Isso daí é o poder da orientação a objeto. A gente consegue manipular coisas, modelar coisas que são concretas, reais, e a gente consegue modelar coisas que são abstratas. Um conceito, uma teoria, qualquer coisa que não seja palpável, a gente consegue fazer. Mas para ambos os casos, a gente tem algumas características que a gente precisa definir. E essas características são chamadas de atributos para a gente. Então, os atributos são as características do objeto que a gente quer modelar. Então, vamos pegar lá, vou pegar uma cadeira. Imagina a tua cadeira de cozinha, aquela que tem 4 perninhas e tem um encosto, ela é um formato assim para você sentar, né? Não tem braço, vamos tirar essa cadeira de cozinha, não tem braço. Ela tem 4 pernas e tem um encosto e o assento. É isso daí. É essa a definição que eu estou passando para você. Quais são as características que eu poderia enumerar de uma cadeira? Bom, primeiro eu poderia dizer a quantidade de pernas. É uma informação legal. Eu poderia dizer se ela tem ou não encosto. Eu poderia dizer se ela tem ou não assento. Se o assento dela é estofado ou não. Poderia dizer qual que é a cor, né? Poderia dizer qual que é a cor. Poderia dizer de qual material que ela é construída. Se ela é de madeira, se ela é de aço, se ela é de bambu. Não sei. Eu posso dizer o material. Ela pode ser de plástico, né?
Eu posso dizer o material. São características que representam o que a gente está modelando, que é uma cadeira de cozinha convencional. E aí eu posso dizer quais são os comportamentos que uma cadeira tem. Uma cadeira tem o comportamento, por exemplo, de poder receber alguém sentado nela, sei lá, ela pode reclinar. Eu sentei numa cadeira, ela reclinou. Ela pode reclinar? Ela pode ter ajuste de altura, ela pode ter a possibilidade de trocar o estofado para mudar a apresentação dela. Você pode criar cadeiras com 3, com 4 ou com 5 pés, sei lá. Você pode mudar isso daí, você pode colocar rodinhas, pode travar as rodinhas. Então, são comportamentos que ela tem. Comportamento de adicionar mais uma perna, adicionar mais altura ao encosto. Então, o encosto era até essa altura, você pode ajustar para ele ficar nessa altura. Ou ela pode ter um ajuste de altura. Por exemplo, se você for lidar com uma cadeira que pode ser usada para uma criança, né? Você gostaria de ajustar ela para mais alto, para ela ficar na mesma altura da mesa. Pode ser. São comportamentos que você poderia colocar aí na tua cadeira. Então, são exemplos de comportamentos que você poderia. Mas vamos pensar em outras coisas, né? O que mais a gente poderia pensar? Eu gosto muito de pensar em pessoas. Pessoas, porque nós somos pessoas, a grande maioria de nós somos, né? Alguns podem até não se achar, mas eu acredito que sejam. Então, a gente pode pensar em pessoas, porque isso daí é de domínio de todos. Todos nós conhecemos pessoas. Então, acho que a gente pode falar de pessoas. Quais são características que representariam uma pessoa? Vocês poderiam enumerar para mim, por gentileza? Pode abrir microfone e falar, ou mandar aí no chat, e aí a gente vai vendo quais são as características inerentes, pertencentes a uma pessoa. Ou seja, a qualquer pessoa, né? Vou falar a minha característica, já vou adiantar. Pessoa tem nome. É uma característica das pessoas, as pessoas têm nome. Mais alguma característica que vocês conseguem lembrar que uma pessoa tem? Pode ser alto, baixo, careca, cabeludo. Tem altura, pode Personalidade. ter personalidade. Cor dos olhos. Cor dos olhos, bom coração, moral. Olha, o cheio foi lá no âmago da pessoa já. O que mais que nós podemos ter de características que representam uma pessoa? Pois não? Idade. Idade, sim, idade. O que mais? Eu falei uma outra característica que as pessoas têm, né? Cabelo também, né, professor? Alguns têm. Outros mais, né? Mas não é inveja. CPF. Olha, ó, Lincão falou CPF, perfeito, CPF. O que mais? RG, é isso, Áureo, RG. Certidão de nascimento, correto, certidão de nascimento. Se casado, tem certidão de nascimento e certidão de casamento. Se faleceu, tem certidão de óbito. O que mais de características? Quando eu vou comprar um sapato, que característica que eu preciso analisar? Se tem ou não pés? Qual que é o tamanho do pé? O que mais? Se tem pai e mãe. Se tem pai e mãe. Perfeito, Paulinha. O que mais de características a gente pode ver? Aqui, ó. Cor da pele, cor dos olhos, tem dente. Digital. Gênero também? Gênero. A gente pode colocar o gênero, o sexo, o gênero, opção sexual. O que mais de característica? Vamos lá. Cromossomo X. O que mais que a gente pode colocar? Tamanho do braço, tamanho da mão, quantidade de dedos. Olha só, a gente pode restringir bastante, né? Se a gente disser que tem que ter 10 aí para se eleger. Opa! Oh! Piadinha de política! O que mais de características que a gente pode colocar de uma pessoa? Se é mãe. Se é mãe. Quantidade de filhos. Se é mãe, a gente pode colocar a quantidade de filhos. Se é pai, também a gente pode colocar a quantidade de filhos.
Se é mulher, a gente poderia, por exemplo, dizer o tamanho do útero, quantidade de ovários. Se é homem, o tamanho do membro, quantidade de testículos. Eu sei, porque eu tenho colega que só tem um. Tem colega que não tem. E aí você fala assim, nossa, que absurdo. Ué, mas é característica. Posso dizer quantidade de braços, quantidade de pernas, se ele tem baço, se ele tem fígado, qual que é o estado do fígado dele. Eu posso dizer se tem coração, se o coração está do lado correto, ou ele é do lado oposto. Se ele tem alguma doença, qual tipo de doença, qual que é a média da pressão dele, qual que é a capacidade, a acuidade visual dele, se ele precisa ou não ouvir usar óculos, se ele tem uma capacidade auditiva suficiente, quanto que ele consegue ouvir, qual que é o timbre da voz dele, se ele tem dentes, quais dentes que ele tem, qual que é a qualidade dos dentes que ele tem, se ele tem os dois olhos, lembra lá do Vinícius Valverde, lá da TV Vanguarda? Ele só tem um. O outro não é dele, não. É dele, ele comprou, é dele, né? Fala, Luiz, você ia ter alguma coisa aí bacana para falar. Fala aí, eu sei. Eu ia falar que o Vinícius Valverde ia dar para fazer uma ficha bem complicada, né, professor? Porque não é só o olho, né? Eu não sei. Quais outras características que a gente poderia enumerar, então? Nossa, eu acho que ele não tem uma perna, eu acho que ele tem um dedo dele que é falso, falta um pulmão, um rim, sei lá o que que é. Ele é quase aquele homem bicentenário do... Sabe? Ele O é homem quase o bicentenário. bicentenário, né? É. O homem bicentenário, nada. Ele é o fragmentado, isso sim, só tem partes dele. Mas ninguém falou, por exemplo, falou assim, a pessoa pode ter uma profissão. Pode ter uma profissão, sim. E o que mais que ela pode ter? Tem tantas características que a gente não falou. Número de mamilos, normalmente 2, mas pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 3. O que mais? Vamos lá. Se a pessoa tem pelo na perna, e aí é ter de ter mesmo, porque tem gente que não tem, né? Então, se ela tem pelo na perna, se ela tem cabelo, qual o comprimento do cabelo, qual que é a cor do cabelo, se ela usa óculos ou se ela usa lente, se ela usa aparelho auditivo, se ela, já que a gente falou do Vinícius Alver, né? Se usa alguma prótese. O que mais? Se ela estuda, qual que é a série que ela tá, qual que é o grau de instrução? Número de dedos, a gente fala, ó, tem gente que tem 11 no pé, né? Diferente aí de alguns presidenciáveis que nós tivemos, né? Olha, tem mais, não tem menos. É isso mesmo, acontece. O que mais? Qual que é o tamanho do fêmur? Qual que é, se a bacia tem desgaste, se tem algum problema de coluna, qual que é o problema que tem, qual que é o tipo sanguíneo, se é doador, Quantas se vezes não já é foi doador. preso? Quantos antecedentes criminais, a gente pode colocar os antecedentes criminais, quantas vezes já foi preso. Se tem orelha de abano ou se não tem orelha de abano. Perfeito. E o que mais eu posso fazer? Ô Luiz, eu vou te perguntar porque eu sei que você tem um comércio. Por acaso você tem clientes, cadastro de clientes, que compram para pagar depois? E registram essa informação na tua loja? Se tem, eu poderia falar então que eu posso ter, por exemplo, o crédito. Se é empregado, se tem negócio próprio, se tem casa própria, se é casado, se é caloteiro ou não. Pode sim, para fazer o score dele, claro que pode. E isso a gente precisa, a gente tem esse tipo de informação, tem que ter esse tipo de informação para montar o score da pessoa. E o que mais? Se tem dívidas, quais os bens que ela possui, qual o nível de ensino, dente, se tem dente ou se usa dentadura, se tem o dente, quais os dentes que tem, qual a quantidade de dentes que tem, qual a qualidade dos dentes que tem. O que mais?
quantos metros de intestino que a pessoa tem, né? Quantos metros de estômago, de intestino, sei lá, de qual a bitola da veia aorta da pessoa. Se tem conta de luz atrasada, se ela é uma boa pagadora, se ela atrasa as contas, se ela está em dia com os débitos dela. Viram o tanto de característica que a gente poderia colocar para uma pessoa? Então a gente pode falar, ninguém falou, o e-mail, a pessoa pode ter um e-mail, pode ter um número de telefone, tem um endereço, ninguém falou de endereço. Ninguém mora em lugar nenhum, até agora ninguém falou isso. E a gente precisa, a gente mora, cada um tem o seu local de residência, então a gente tem um endereço, a gente tem um telefone, normalmente temos e-mail, temos um número de telefone, pode ser fixo, ou móvel, ou celular, né? Ou de recado. É muita informação. E mesmo assim eu não falei de tudo, né? Eu poderia falar de milhares de outras características do ser humano. Eu não falei nem de unha, do tipo da unha, do tamanho da unha, da quantidade de unhas, porque é diferente da quantidade de dedos. Eu posso ter um dedo que não tenha unha, então eu tenho mais dedo do que unha. Eu posso ter um dedo que nasceu uma unha e nasceu outra por cima, então num dedo eu tenho duas unhas. Ninguém falou de quantidade de unha. São infinitas as possibilidades que a gente tem de registrar informações sobre uma pessoa. E a gente tem muitas características de pessoas, né? E essas características de pessoas são muito interessantes. Por quê? Porque você vai criar cadastros de pessoas. E quando você cria um cadastro de pessoa, você precisa saber quais são as características das pessoas. Isso faz parte do processo. A gente precisa entender, então, quais são as características que uma pessoa tem. E isso que eu só falei de pessoa. Quando eu vou falar, por exemplo, do serviço que uma pessoa executa, vamos pegar lá, vamos supor que a pessoa seja um engenheiro. Quais são as atribuições, qual a área de atuação, até o projeto, até qual o tamanho que pode pegar, qual que é o conselho a qual ele pertence. Informações que você pode ter. Então, só peguei informação de pessoa genérica. E olha só o quanto de coisa que a gente falou. E aí vem uma característica muito importante. A gente pode dizer o que representa uma pessoa. A gente disse que tem várias coisas que representam uma pessoa, várias características que representam uma pessoa. Uma pessoa, então, tem muitos atributos. Mas eu posso falar sem problema, Gabriel. Mas eu posso, por exemplo, falar que uma pessoa ela tem alguns comportamentos. Ela pode, por exemplo, andar, correr, falar, nadar. São comportamentos. Ela pode ter um tique nervoso, por exemplo, toda hora. Ela tem um tique nervoso. É um comportamento da pessoa. Então, ela tem um reflexo condicionado. Ela pode escrever, ela pode falar outro idioma, ela pode ser capaz de carregar uma determinada quantidade de peso. Ela pode ter habilidades... de muleta com uma mochila assustando o pessoal. Pode, né? Andar com uma muleta. Sim. Lembra? Pode sim. Pode, com certeza. Pode também, por exemplo, um comportamento de pessoa, né? A pessoa ela pode dar aula, ela pode assistir aula, ela pode resolver um exercício, ela pode escrever um código em Java, pode escrever um código em Python, em C Sharp. Ela tem um comportamento, ela pode, sei lá, conseguir fazer em 5 segundos 100 metros rasos. Eu não faço nem em 5 horas 100 metros rasos correndo, eu vou devagarzinho para não cansar, né? Já em mim, vamos evitar a fadiga. Comportamentos, ela pode cozinhar, pode ser um exímio cozinheiro, então ela pode ter um comportamento de, sei lá, preparar uma refeição, é um comportamento da pessoa. Ter capacidade de preparar uma refeição, saber preparar uma refeição, é um comportamento de uma pessoa. Agora, isso daí é uma coisa muito legal, porque eu posso definir, então,
atributos que representam as características de uma pessoa ou de qualquer coisa que eu queira representar, e os comportamentos que essa coisa que a gente quer representar tem. Então, eu tenho essas capacidades. Eu consigo isso daí. Já que eu consigo isso daí, a gente pode, por exemplo, imaginar lá uma caneta. Peguei aqui, ó, uma caneta. Peguei uma caneta, tem uma caneta padrão daquela Bic. Eu posso dizer, por exemplo, quais são os atributos de uma caneta. Bom, uma caneta dessa daqui, padrãozona, Bic, olha lá, uma canetinha dessa, ela tem uma altura, então ela tem aqui uma altura, ela tem uma espessura, que é isso daqui, e ela é de uma determinada cor. Ela tem uma cor por fora, mas ela tem uma cor da tinta, né? E ela tem algumas características que eu posso utilizar para representar. Toda caneta, então, que eu quiser criar, ela terá que ter uma altura, uma espessura e ela ser de uma determinada cor. Eu posso, por exemplo, estabelecer que essa caneta tem, sei lá, 10 centímetros de altura, 2 centímetros de espessura e é da cor rosa. Hoje ninguém falou nada, mas eu estou vestido de Albertino, né? Vim com minha camisa rosa, hoje em homenagem ao nosso excelentíssimo senhor coordenador, né? Olha lá, deixando bonitinho aqui, só para homenagear o meu fofucho lindo, maravilhoso, ó. Só para lembrar do Albert, que eu não tinha comentado. Ou se não, se vocês preferirem, eu posso falar que foi em homenagem ao nosso professor, nosso bravo desbravador, o nosso homem bravo, o Dionísio também, vim de rosa também em homenagem, pode ser ao Dionísio ou ao Albert, vocês escolham quem vocês preferem homenagear. E aí tanto faz, porque vai ser homenagem para os dois mesmo. A gente tem, por exemplo, os comportamentos de uma caneta. Uma caneta, ela pode traçar, escrever, desenhar, riscar, marcar. É uma caneta. São comportamentos de qualquer caneta que eu crie. Então, qualquer caneta pode ter essas características que a gente definiu. E para cada uma dessas características, para cada um destes atributos, eu posso estabelecer um valor. Então, por exemplo, a minha caneta, essa que eu tenho aqui em mãos, ela tem 10 centímetros de altura por 2 de espessura e é da cor azul. Essa aqui, apesar de ser um tubo verde, ela é da cor azul, ela escreve em azul. Então, é uma caneta com essas características. Agora, se eu pegar uma outra caneta, ou se você pegar uma caneta aí, você vai ter uma outra caneta que ela vai ter uma altura, vai ter uma espessura e vai ter uma cor. Então, a gente pode entender que as características ou atributos e os comportamentos são definidos como um padrão, como um modelo. E aí a gente cria coisas a partir desse modelo. É essa a ideia. Então, eu estabeleci um modelo, então eu estou falando que o modelo de caneta, ela tem que ter a característica de altura, espessura e cor. Toda caneta que eu criar a partir desse modelo, ela vai ter essas 3 características, altura, espessura e cor, e ela vai ter como comportamento a possibilidade de desenhar, são canetas para desenho. Ela não é para escrever, ela é para desenhar. Ela não fica bom escrever com ela, mas para desenhar ela é ótima. É o comportamento dela, desenhar. E qualquer caneta que eu crie a partir desse modelo, ela vai ter essas características, eu vou conseguir colocar valor para essas características, e eu posso ter agora 2 canetas. Então, eu posso ter 2 canetas. Eu posso criar, nesse momento, então, uma caneta, posso criar outra caneta. Tem uma altura, essa aqui deve ter lá 8 centímetros, essa tem 10, essa daqui tem, sei lá, 3 de largura, essa aqui de espessura, essa aqui tem 2, as duas são de tinta azul. Posso fazer isso daí. Criei a partir de um único modelo 2 coisas existentes a partir daquele modelo que a gente pode representar. Então, a gente pode pegar algo real e levar lá para o mundo da computação, da programação. Então, a gente pode transformar algo concreto, que eu estou tocando, palpável, para algo descrito em linhas de código.
em características e comportamentos dentro de uma estrutura complexa que a gente cria para a gente, dentro de um tipo nosso. Mas também a gente pode, por exemplo, fazer lá o esquema de uma pessoa, né? A gente poderia pegar uma pessoa e modelar uma pessoa. Uma pessoa, eu poderia aqui, ó, tô tocando uma pessoa. Eu sou pessoa, então é válido. Eu posso dizer qual que é a altura, qual que é o peso, qual que é a idade. Eu posso dizer que eu tenho 1,80 m, 70 quilos, 25 anos. Então, estou dando valor para as minhas características. Eu posso dizer que eu posso andar, eu posso sorrir, eu posso ler, posso correr. Não muito, mas eu posso, né? Se o cachorro bravo vier atrás de mim, é muito capaz que eu corra, né? Não sei quanto que eu aguento, mas o importante é aguentar mais do que a pessoa que esteja do meu lado. Isso é importante lembrar. Mas são características de uma pessoa e o comportamento de uma pessoa. Agora você pode imaginar, e você? Ah, eu tenho 1,63, eu peso 52 quilos e eu tenho 18 anos. Perfeito. São suas características. E a gente consegue definir características para cada uma das pessoas que a gente criar, seguindo esse modelo que a gente especificou aqui. A gente tem a possibilidade também de ter objetos não concretos, né? Como eu tinha falado. Por exemplo, um retângulo. Um retângulo é um objeto não concreto. Vocês lembram das salas da FATEC, né? As salas da FATEC são construídas com aqueles blocos de cimento. Eu adoro estar naquela sala para dar essa aula, porque aí eu falo, olha, um exemplo, e eu aponto aqui para a parede, não, aqui, ó, olha aqui o exemplo, né? Tem um monte de coisa que tem formato retangular. Então, você poderia dizer que você está vendo retângulos aqui. Aí você vai e fala, sim, nós temos retângulos aqui. E eu falo, vai lá e pega um retângulo e traz aqui para mim. Aí a pessoa fala, professor, eu não posso. Então me leva até o retângulo. Aí a pessoa vai lá, me leva e fala assim, isso aqui é um retângulo. Aí eu falo, não, isso é um tijolo. Aí fala, não, professor, mas tem a forma retangular. Ela tem a forma retangular, mas não é um retângulo. Não existe na natureza um retângulo. Retângulo é um conceito. Existem coisas retangulares. Isso daqui, que está aqui na parede, é tijolo. Não é um retângulo. É um tijolo de formato retangular? Concordo, é um tijolo de formato retangular, mas não é um retângulo. Se você olhar para a janela, você vai ver aí a tua janela. A tua janela, ela é retangular, mas ela é uma janela e não um retângulo. Se você olhar para a tua porta, mesmo que ela esteja, né, um retângulo de pé, é uma porta. E não é um retângulo. É uma porta que tem um formato retangular. Mas não existe na natureza retângulos. Se alguém conseguir achar um retângulo na natureza e trouxer para mim, garantido, eu dou 10 até o final da minha vida para você em aonde eu lecionar e você estiver cursando. Garanto. Porque até hoje eu não consegui achar retângulos na natureza. Olha que eu acho, hein, senhor? Acha e trague para mim. Ou me leve até, se você não conseguir trazer. Vai ficar garantido 10. Então tá bom. 10 é um fácil, hein, galera? Eu acho mais fácil achar um retângulo aí do que tirar 10 por tudo. Eu quero ver. Tem que achar um retângulo para mim na natureza e ou me traz ou me leva para que eu veja e tá lá marcado, 10ão. Em todas as disciplinas até o final do curso e até os próximos cursos que a gente tiver juntos. Com certeza será isso daí. Anotei aqui na listinha de tarefas. Tá anotado, então estou aguardando. Vamos pegar, então, um objeto que não é concreto, que é um retângulo. Um retângulo é um conceito, né? É uma idealização. E, normalmente, para que a gente possa falar que algo é retangular, a gente tem que estabelecer quais são os tamanhos de sua base, de sua altura. E aí, com o tamanho da base e da altura, a gente consegue imaginar um retângulo, né? A gente consegue desenhar um retângulo. Eu posso, então, estabelecer como características, como atributos, base e altura. Perfeito. E eu poderia dar valores para minha base, para minha altura. Por exemplo, um retângulo de base 10 e altura 5. E aí eu poderia estabelecer comportamentos para o meu retângulo. Por exemplo, o comportamento de
calcular a área, calcular o perímetro, dizer qual que é a hipotenusa, se o triângulo tiver lados retângulos, né? Poderia calcular a hipotenusa, a diagonal, né, entre as extremidades. Poderia. Então, tudo isso a gente pode fazer a partir de um conceito? Podemos. E a gente pode pegar e extrapolar isso aqui, a gente pode levar, por exemplo, para uma disciplina, né? Vamos imaginar aí uma disciplina qualquer, uma disciplina, ela tem um código, ela tem um nome e ela tem uma carga horária. Normalmente é isso que uma disciplina tem. Nome, um código e uma carga horária. A nossa disciplina, ela tem um código, ela tem um nome e ela tem uma carga horária. E aí, a gente pode dizer, por exemplo, que o código da nossa disciplina é 1, o nome da disciplina é linguagem de programação e ela tem uma carga horária de 40 horas por semana ou 40 horas aula, né, dentro de todo o escopo. Poderia ser 2 horas aula por semana ou a quantidade total no semestre. E aí eu poderia ter como comportamento de uma disciplina a capacidade de listar o próprio nome da disciplina. É um comportamento dela. E aí você fala, mas disciplina é algo que eu posso pegar. Não, você pode pegar o material da disciplina, uma apostila, mas a disciplina é um conceito. Não é algo concreto, é abstrato. Então, não é algo palpável. E mesmo assim, eu consigo representar uma disciplina. Eu consigo representar uma disciplina colocando lá o seu código, o nome, a carga horária, e eu consigo criar disciplinas. Por exemplo, disciplina com código 4B é a disciplina de filosofia e ela tem carga horária de 20 horas. Posso estabelecer qualquer valor que esteja cabível dentro disso daí e a gente pode listar o nome da disciplina. É um comportamento que qualquer disciplina que a gente crie, ela vai ser capaz de fazer. E aí vem algumas coisas importantes, né? Deixa eu colocar aqui para a gente. Para usar objetos na programação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que existem objetos do mundo real, que é aquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente entende conceitualmente, quando ele é abstrato, né? E existe a representação dele em forma de código, em forma de um objeto programado. Então, a gente tem o objeto que é real, que é aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente consegue modelar dentro da programação. Na hora que a gente faz a codificação, a criação de programas, né, o desenvolvimento de programas, sempre a gente trabalha com representações de objetos. Isso daí é muito comum. Essa representação, ela precisa refletir os objetos reais. Mas, às vezes, a representação de um objeto real, ela não é possível em sua totalidade, por alguns conceitos de programação que a gente não consegue representar da forma com que deveria representar, mas fica muito similar, muito parecido com o que é real. A gente consegue chegar bem próximo da realidade. E isso daí facilita muito. Tanto é que quando eu falei que facilita a conversa com clientes, né, na hora que você vai lá estabelecer um contato com o cliente onde você deseja desenvolver um sistema para ele, ou ele te contratou para que faça isso, na hora que você vai entrevistá-lo, fazer o levantamento de requisitos, conversar com ele, essa característica de trazer o conceito de programação para mais próximo da realidade, facilita a conversa com o cliente, com certeza. Isso daí é algo real que é fabuloso, pois diminui a complexidade, eu acho que também tira um pouco do misticismo da codificação. Aposto que em muitas vezes vocês já devem já ter tido essa experiência, que vocês ficaram horas para resolver um problema, e aí você quer mostrar isso daí quando você conseguiu a solução para alguém que não é de programação, e aí você vai todo contente mostrar para a pessoa e você começa a falar tecnicamente, porque você não percebe que você já fala de forma técnica, e a pessoa olha com você com aquela cara de interrogação e fica assim, que bom, né? Nossa, então quer dizer que você solucionou? Solucionei, fiz isso assim, assim, assado,
fiz aquilo, criei isso, criei aquilo, aí eu fiz um laço, aí eu consegui chegar no resultado. Ah, legal. É uma sensação horrível, né? É isso que a gente tem que diminuir com a orientação, tende a diminuir com a orientação a objeto. É isso. Essa distância que a gente cria, né, com as pessoas quando a gente vai falar de programação e a gente está falando tecnicamente, a pessoa está entendendo que você está falando alguma coisa que para ela não faz sentido nenhum. É isso daí que a gente vai ter com a orientação a objeto. Então, a gente tem que ter essa visão que vai acontecer. A gente vai conseguir trazer. Obviamente, as pessoas ainda vão ter principalmente quando você falar que é um programa, né? Falar que fez um código, a pessoa já cria né? Ela já se afasta naturalmente. Mas se ela tiver interessada, ela consegue entender de uma forma um pouco melhor do que você falava antes no semestre anterior. Esse semestre vai te trazer uma proximidade maior nas suas explicações. E aí vem um exemplo que eu gosto muito, que aqui e eu gosto desse exemplo para causar um pouco, né? Um sistema bancário, né? Por exemplo, um sistema que tem uma conta corrente, ele não manipula diretamente os clientes, né? Ele tem conta, cheque, né? Isso porque isso são coisas do mundo real. Ele não toca, o sistema não coloca a mão no cliente, não coloca a mão em dinheiro, não toca em dinheiro, não toca em cheque, boleto, não, nada disso. Ele simplesmente tem um registro que informa quanto de dinheiro que a pessoa tem, quais foram os cheques que foram emitidos, quais foram os boletos que foram pagos, e só tem um registro escrito, né, dentro da estrutura dele, mas isso daí mantém o funcionamento e o entendimento de como que é real o funcionamento do nosso programa. É isso. Essa é a grande sacada. Então, a gente tem que entender que em um sistema bancário, esse sistema bancário ele não chega no dinheiro, não chega no cliente, ele não toca em você. Ele não tem você dentro dele fisicamente. Ele tem uma representação de um cliente que é uma pessoa que, por um acaso, tem os seus dados. Isso daí é o que ele tem. Ele tem uma representação sua. Então, o que nós construímos são representações de coisas reais. Então, criamos modelos computacionais que representam coisas reais. Fazem uma representação. Tanto é que eu gosto muito do conceito do sistema acadêmico, né? Alguém, sei lá, chega para mim e fala, eu tenho a matrícula 128.472. 128.472. Cara, você é um número. Mas o que é o 128.472? 128.472 para mim é o João Fernando. É ele. É o meu aluno, João Fernando. É a matrícula dele. Para qualquer outra pessoa fora do nosso contexto, fora da nossa realidade, esse número pode representar uma data, pode representar um valor da conta, um valor a ser pago, um peso, uma distância, uma quantidade de segundos, qualquer outra coisa absurda. E nunca vai fazer sentido para aquele número, nunca fará sentido para quem está fora do nosso contexto, fora da nossa realidade, fora do nosso mundo, né, desse mundo acadêmico que nós vivemos, não vai fazer sentido. Mas para você, se você olhar a tua matrícula, você sabe como que é o formato. Quando eu falei o número, você sabe que é de algum aluno. Você pode não saber quem que é o aluno, mas você sabe que eu estou falando e aquele número representa um aluno. Assim como um CPF pode representar uma pessoa, assim como o RG pode representar uma pessoa, assim como o título de eleitor representa uma pessoa, assim como uma certidão de casamento representa um contrato social entre duas pessoas. Então, você tem algo que representa. E a gente pode pegar essa representatividade e utilizar dentro do nosso mundo. E eu, olhando um número de matrícula, eu consigo pensar no aluno. Eu consigo pensar, por exemplo, lá no João Francisco. Ou José Francisco, sei lá o nome que eu falei, né? Eu falei qualquer nome aleatório. Mas eu consigo pensar.
com base no número. Assim como eu penso num CPF, eu consigo imaginar a pessoa por trás daquele CPF. E isso daí é um conceito muito interessante, porque eu estou vendo parte da informação. Eu não estou vendo toda a informação, porque lembra quantas características que a gente enumerou de uma pessoa? Já pensou que se para exemplificar uma pessoa para você, eu precisasse elencar todas as características dela para você? Seria uma coisa absurda, insana. São infinitas possibilidades de características que eu teria que elencar para você, para no final falar: ah, você está falando do Roberto. É. O nosso nome é uma representatividade de quem somos. E isso daí, né, é uma coisa muito legal. Essa capacidade da gente pegar parte da informação que compõe todo esse complexo, né, que a gente está falando, e a gente conseguir imaginar o todo. Então, a capacidade de pegar, por exemplo, o número de matrícula e eu conseguir ver um aluno, a capacidade de pegar um CPF e eu ver uma pessoa, a capacidade de pegar um nome e eu enxergar a pessoa, a capacidade de ver, por exemplo, um código e entender que aquilo ali é um determinado produto. Isso daí se chama abstração. É a capacidade de você ver parte e entender o todo. Você viu uma informação, mas você conseguiu visualizar o todo. É a sua capacidade de visão de mini-mundo, de ver parte do mundo e você mesmo assim conseguir ver o mundo todo. Então, essa capacidade de olhar parte e ver o todo é chamado de abstração. O nosso primeiro conceito de orientação a objetos, o tal da abstração. Você vê uma parte e você entende que aquilo representa um todo. Então, quando eu falo para você, por exemplo, o teu CPF, você está... eu apresento o CPF num sistema bancário, ele consegue ver um cliente para mim. Mesmo a gente sabendo que aquele número é a representação de uma pessoa física real. Eu não estou manipulando a pessoa física real. Eu estou manipulando uma informação que representa uma parte de algo que é maior. Então, quando eu vejo o CPF, eu consigo ver um cliente do banco. Eu consigo entender que é uma pessoa, que é um ser real. E isso daí é a capacidade de abstrair. Podemos, então, imaginar, né, que no nosso mundo real, você olharia lá as pessoas, né, imaginando elas fisicamente como clientes, né, a nossa conta com dinheiro, a agência, né, os prédios representando lá a nossa agência bancária. E, na verdade, isso tem uma representação mais singela para a gente, né? A gente simplifica tudo isso daqui porque a gente quer tirar a complexidade. Desculpa, a gente quer tirar toda essa complexidade e trabalhar de forma palpável, cabível, né? Então, tudo isso daqui que representaria uma pessoa, eu simplifiquei por cliente. Tudo que representaria uma conta corrente em um banco, eu representei por conta. Toda a infraestrutura, toda a parte de funcionários, leis, regras, eu representei por agência. Eu fiz uma simplificação. Então, objetos do mundo reais, eles podem ser representados dentro do nosso mundo computacional através de objetos. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre como fazer representação de objetos, né? Para a gente entender isso, a gente vai voltar lá no exemplo da conta corrente, que eu gosto muito, e vamos entender o seguinte: no mundo real, existem os objetos, que são os clientes, que têm contas que podem estar em uma agência, e aí você pode ter uma única agência, várias agências, uma conta está numa agência, outra conta está ou em outra agência. Ele pode ter conta em vários bancos, então a gente pode ter toda essa complexidade daí, né? Mas todos esses objetos clientes, eles possuem um mesmo conjunto de informações. Então, se olhar o primeiro dos clientes da primeira agência ou da agência que acabou de abrir os novos clientes de lá, eu consigo ver as mesmas características. Por exemplo, eu poderia guardar como dado de um cliente o nome e o endereço dele. E o CPF, por exemplo, seriam informações que representariam para mim, dentro do sistema bancário, representaria um cliente. Essa daí poderia ser uma ideia. E aí a gente vai ter uma representatividade de todos os seus
comportamentos também. Então, todos os clientes têm os mesmos comportamentos associados. Então, se o cliente ele pode pagar uma conta, abrir uma conta, verificar o saldo, são características que eu posso passar para ele. E vamos ver, por exemplo, clientes, né? Eles podem fazer depósitos e saques. Um cliente ele pode fazer um depósito. Um cliente ele pode ir lá, ele vai lá e deposita o dinheiro na conta dele. E assim, ele tem dinheiro guardado, o dinheiro é dele, ele só está sendo armazenado, gerenciado por uma instituição financeira, e em determinado momento ele quer retirar esse dinheiro para poder utilizar para alguma coisa. Então ele pode ir lá e fazer um saque. Pode sim, sem problema nenhum. Isso pode acontecer. Só que, apesar de cada objeto ter o mesmo conjunto de atributos, cada um dos objetos possui valores diferentes. Então, por exemplo, o objeto A, o cliente A, por exemplo, tem o nome Antônio. O objeto B tem o nome Berenice. Eles têm o mesmo atributo. O atributo é nome, né? O atributo é nome. Mas o valor do atributo é individual para cada um dos objetos que a gente vai criar. Então, eles compartilham os mesmos atributos e comportamentos, mas os valores que são associados aos atributos são únicos, individuais. Existem os casos dos homônimos, né? Por exemplo, eu sempre brinco bastante que eu conheci, quando eu era jovem, meu pai tinha uma locadora e tinha 7 pessoas, 7 clientes, com o nome João Bosco da Silva. 7. João Bosco da Silva. 7 pessoas com o mesmo nome. E aí meu pai ficava louco, porque o cara chegava, qual que é o teu nome? João Bosco da Silva. Aí ele falava, tá, mas qual o João Bosco da Silva? Aí tinha que pesquisar para saber qual que era o código do João Bosco da Silva, para não dar problema de alugar fita para o outro, que já tinha acontecido algumas vezes, né? Procurava pelo nome, achava o primeiro, achava que era ele, e já era, não era somente isso, né? Tinha várias possibilidades. E isso daí é uma coisa interessante. Mesmo os objetos tendo o mesmo valor, João Bosco da Silva sou eu. O outro João Bosco da Silva é ele. Ele tem um valor João Bosco da Silva no nome dele e eu tenho João Bosco da Silva no meu nome. Qualquer coisa desse tipo é possível. Mas, se, por exemplo, eu caso e eu decido assumir o nome de família da minha esposa, e não mais João Bosco da Silva, eu quero agora ser João Bosco Buarque, eu posso. E mudar meu nome, o nome do objeto Cristóvão, para João Bosco Buarque, o nome, né? João Bosco Buarque, pode. E não vai afetar outro objeto. O João Bosco da Silva vai ficar João Bosco da Silva. O outro João Bosco da Silva ainda pode ter um ID, né, senhor? Por isso tem que ter um ID. Tem que ter um ID. Tem que ter um esquema de identificação. E a gente tem. E a gente tem uma característica muito importante. Não necessariamente a gente cria o campo identificação, né? O ID. Mas a gente tem que cada objeto é único. Então, quando eu crio coisas diferentes, eu estou manipulando valores diferentes para cada um dos seus atributos. O valor que está no meu atributo é diferente do valor que está no seu atributo. E é diferente não que não possa ter o mesmo valor, é diferente porque é meu. Então, vamos supor, salário. Eu recebi meu salário, eu recebo R$1.000, você recebe R$1.000. Nós dois estamos lá com o salário que a gente recebe R$1.000. E aí, por exemplo, você é promovido, você passa a receber 1.100. Só porque mudou o teu salário para 1.100, o meu não vai ser mudado para 1.100. Eu posso continuar ganhando ainda apenas R$1.000. Isso daí indica que a gente pode mudar o valor de um atributo de um objeto, e isso daí não influencia no valor do atributo de outro objeto, mesmo que eles compartilhem de valores semelhantes, parecidos ou iguais. Então, eu posso ter 1.000, você pode ter 1.000, mas o meu 1.000 é meu, o seu 1.000 é seu. Então, o meu 1.000 é meu, o seu 1.000 é seu. E aí, se mudar o teu, é teu, mudou o teu, e o meu não vai ser alterado. E isso daí é importante. Ainda, segundo o dicionário Aurélio, né, e é muito importante entender o termo técnico, né, abstração significa ato de separar mentalmente um ou mais elementos de uma totalidade complexa, né,
E aí eu gosto muito dessa definição, porque realmente a gente tem aí uma visão de mini-mundo, né? Eu olho para o todo, mas eu enxergo somente uma parte, mas eu consigo, fechando meus olhos e imaginando, ver o todo. Mesmo sabendo que é somente aquela partezinha dali, não é o todo de verdade. É uma representação do todo. Aqui. Isso daqui é o que eu estava falando para vocês. Então, eu posso ter objetos de mesmo tipo, que têm mesmas características, mesmos atributos, mas os valores de seus atributos são individuais. Então, aqui eu tenho um objeto do tipo cliente, aqui eu tenho outro objeto do tipo cliente. Esse objeto do tipo cliente eu chamei de J, esse objeto eu chamei de A. Eu dei um nome para ele. O tipo é cliente, é um tipo complexo que eu criei. O tipo cliente, ele tem nome e tem endereço. São as duas características que eu tenho dentro de um tipo cliente. Só que o valor do cliente J, o valor do atributo nome do cliente J é João. O valor do atributo nome do cliente A é Ana. O valor do endereço do cliente J é Rua J. O valor do endereço do cliente A é Rua A. São mesmos atributos, mesmos comportamentos para um tipo complexo, para um objeto que a gente criou, mas os valores que nós passamos para cada um deles são únicos. E é isso daí. A mesma coisa acontece para conta e a mesma coisa pode acontecer para agência. A gente pode ter mais de uma ocorrência do mesmo tipo, eles têm os mesmos campos, os mesmos atributos, as mesmas características, mas o valor que eu coloco dentro é único e exclusivamente daquele objeto que eu criei. A gente segue a criação através de um modelo, esse modelo a gente chama de classe, e o que ele gera é, na verdade, o objeto. Então, a minha classe cliente tem nome e endereço, classe cliente tem nome e endereço. Os objetos criados a partir da classe cliente terão nome e endereço. Só que o valor que eu coloco dentro do nome para um cliente específico que eu criei é desse cliente daqui. O valor João dentro do atributo nome para o cliente J pertence somente ao cliente J. Já o valor do nome que está colocado dentro do cliente A, então o valor do nome colocado dentro do cliente A pertence somente ao cliente A. E isso daí é uma das características que a gente tem. É o termo de identidade, né, que a gente vai ter, que aquele valor pertence somente àquele indivíduo. E isso daí a gente continua falando na próxima aula. Beleza? Aula que vem, então, a gente dá continuidade nas exemplificações e eu acredito que a gente já vai codificar alguma coisa para ficar mais divertido. Até quarta, então. Maravilha, senhor. Falou.